Meus irmãos, nós vamos iniciar então a segunda noite da nossa semana teológica. Vamos iniciar então com a palavra de oração. Eu sou o reverendo Cláudio Monte. Deus, louvamos-te pela oportunidade que temos, Pai, dessa reflexão nesta noite. Nós te agradecemos por isso que acontecer nesta casa, que tem dedicado, Pai, a preparação dos teus servos para o ministério. Nós te agradecemos pela presença do reverendo Fabiano, que nos falará, Senhor. Amém. E nós te louvamos, porque nós temos para as nossas reflexões e para a nossa vida em geral, para as nossas ações, a orientação da tua palavra, e buscamos também para orientar a nossa vida no meio que o Senhor nos colocou. Abre os nossos corações, os nossos entendimentos, Senhor, para que entendamos o que o Senhor quer de nós. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, é uma alegria ter o reverendo Fabiano para falar aqui nessa noite, não só pelo conteúdo que ele tem desenvolvido, né, no nosso seminário, no Centro Andrew Junker, mas pela pessoa que ele é, pela bênção que ele tem sido aqui na nossa casa, no reino de Deus. Então, reverendo, Deus abençoe ricamente a vida. Instantinho só, né, irmãos? É melhor me arrumar agora, porque depois eu vou. Me conheço, eu não sou um primor de organização. Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, falando sobre um tema como este, a igreja e a cultura. Eu gostaria de abrir esta palestra chamando a sua atenção para o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 13 a 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu escolhi esse texto como texto de abertura para a nossa palestra de hoje, porque ele toca diretamente em duas posturas, em duas atitudes que nós vamos, na verdade, desqualificar aqui na nossa palestra, como duas atitudes que não correspondem adequadamente ao papel que um cristão biblicamente orientado deve ocupar diante dos desafios culturais. Uma dessas atitudes eu vou chamar de alienação. Daqui a pouquinho nós vamos apresentá-la e vamos qualificá-la. Quando, por exemplo, Jesus diz que nós somos a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, tampouco é ilógico, não é razoável esconder uma candeia debaixo de um alqueire ou dentro de um alqueire. Eu creio que, de maneira muito específica aqui, o Senhor está chamando a nossa atenção para o fato de que nós não podemos nos alienar diante dos desafios colocados pela sociedade, pelo mundo. Nós não podemos, e mesmo que nós quiséssemos, nós não conseguiríamos. Eu creio que as ilustrações usadas aqui, elas são tão fortes que elas mostram a impossibilidade de nos escondermos diante do desafio que temos de sermos luz do mundo.
ou de sermos uma cidade edificada sobre o monte. Então, creio que essa passagem especificamente fala-nos a respeito da importância de evitarmos o extremo da alienação, quando estivermos enfrentando os desafios impostos pela cultura, pela sociedade de uma forma geral. Da mesma forma, só que em sentido contrário, versículo 13: vós sois o sal da terra, mas quando o sal perde a sua capacidade de salgar ou de preservar o alimento, para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Eu creio que aqui Jesus está nos chamando a atenção para a necessidade de evitarmos o outro extremo, que seria a atitude muito caracterizada pela postura da secularização. É quando a gente se envolve de maneira tão indiscriminada com a sociedade, com o mundo, nós acabamos perdendo a nossa identidade, perdemos as nossas características próprias de discípulos de Cristo Jesus. Então, a partir desse texto bíblico, eu gostaria de iniciar então a nossa palestra, a igreja e a cultura. Antes de iniciar a nossa tratativa específica sobre esse tema, eu gostaria de já chamar a sua atenção para o tipo de abordagem que nós vamos ter aqui. Lamentavelmente, nós não vamos ter condições de abordar esse assunto de uma perspectiva, ou a partir de uma perspectiva mais específica. E eu creio que essa é a perspectiva, digamos, mais provocativa, não é? Mais interessante até, quando a gente trata de questões específicas, questões culturais específicas de um ponto de vista cristão ou bíblico. Vocês sabem que é extremamente complexo fazermos isso num curto espaço de tempo como esse que nós temos. Então nós não vamos atender a esse tipo de abordagem. Nossa abordagem trabalhará mais com princípios gerais, mas eu creio que você, municiado desses princípios gerais, saberá responder adequadamente aos desafios culturais mais urgentes da nossa época. Bom, existem alguns princípios bíblicos que a reforma protestante do século XVI resgatou, e eu diria que alguns desses princípios bíblicos, quando nós estamos falando da relação do cristão com a cultura, eles se tornam extremamente necessários como princípios norteadores da nossa visão de mundo diante desse desafio. Um desses princípios que a reforma nos legou é o princípio de que toda a nossa vida se passa diante da face de Deus. Toda a nossa vida se passa diante da face de Deus. Aliás, todos nós já conhecemos a expressão latina que dá origem a essa ideia, é a expressão coram deo, diante de Deus ou diante da face de Deus. A ideia de que tudo que fazemos, tudo que somos, até mesmo tudo que o ímpio faz e tudo que ele é, se passa diante da face de Deus. No contexto teológico e filosófico, nós temos expresso essa ideia através do conceito de teorreferência. Teorreferência positiva se refere à conduta, à postura, à existência de alguém que foi transformado pela graça de Deus e que hoje procura viver de acordo com o ensino da palavra de Deus. Mas existe também aquilo que nós chamaríamos de teorreferência negativa, que diz respeito à existência de alguém que não foi alcançado pela graça de Deus, mas que ainda assim vive diante da face de Deus. Deus é o ponto de referência último da existência tanto do regenerado quanto do não regenerado. Tudo diz respeito a Ele. Então, quando nós vamos falar sobre a relação entre a igreja e a cultura, eu creio que é de extrema importância trazermos à memória princípios como este. Toda a nossa vida se passa diante da face de Deus, e isso inclui
nosso envolvimento com as possibilidades, com as produções, com as manifestações culturais as mais diversas. Esses textos bíblicos, por exemplo, demonstram essa realidade. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Tudo diz respeito ao Senhor Deus e ao seu Cristo, porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Obviamente esse texto está sendo aplicado aqui, obviamente, àqueles que estão em Cristo Jesus. Há uma frase emblemática, creio que a maioria de nós já conhece essa frase, que foi proferida pelo teólogo Abraham Kuyper, que também expressa essa realidade. Não há uma polegada quadrada em todo o domínio da nossa existência humana sobre a qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não brade: isso é meu. Então há essa perspectiva extremamente abrangente do domínio de Cristo sobre a totalidade da nossa vida. É muito positiva, é muito importante para um conhecimento, para uma compreensão adequada do nosso papel diante dos desafios culturais. Uma perspectiva dualista, do tipo natureza e graça, perspectiva tipicamente católico-romana, ela traz alguns prejuízos na nossa compreensão a respeito de como devemos nos comportar diante dos desafios da cultura. Ela acaba, digamos, abrindo as portas para uma perspectiva, uma compreensão desse nosso papel diante dos desafios da cultura, uma perspectiva um tanto quanto, digamos, dicotômica, não é? Porque estabelece uma relativa autonomia, na melhor das hipóteses ou na pior das hipóteses, uma autonomia absoluta entre esses dois domínios: o domínio da fé e o domínio da razão, o domínio da teologia e o domínio da filosofia e das ciências, o domínio da nossa vida de serviço a Deus no contexto da igreja e o nosso, digamos, as nossas obrigações no domínio da natureza, no domínio secular. Importante termos realmente uma perspectiva abrangente, integral, unificadora do nosso papel diante dos desafios da cultura. Isso é possível através da perspectiva evidentemente bíblica: criação, queda, redenção. Um outro princípio que nos legou à reforma é esse princípio aqui: todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. É o soli deo gloria, não é? Expressão latina que indica essa ideia. Os textos bíblicos que também apontam nessa direção são esses aí: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A ideia de que tudo o que fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus, porque se não fizermos para a glória de Deus, certamente o faremos para a desonra de Deus. A ideia de que até mesmo as coisas mais comuns e triviais da vida estão diretamente relacionadas com esse propósito. Não existe coisa mais comum na vida do que comer e beber, não é mesmo? Um outro texto bíblico é esse de Romanos 11:36: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pôs a glória eternamente. Essa compreensão, não é, doxológica da realidade também faz toda a diferença quando nós encaramos esse tema. Essa compreensão de que tudo o que fazemos ou devemos fazer para a glória de Deus, como um oferecimento santo, vivo e agradável a Ele.
algo que, na conexão com todos os nossos outros afazeres, convergindo para aquele afazer mais, digamos, mais sublime de todos, que é quando nós nos reunimos para cultuar o nome do Senhor Deus, como acontece dominicalmente. Tudo isso deve redundar para a glória de Deus, não apenas o culto dominical, mas tudo aquilo que nós fazemos durante a nossa vida, no transcurso dos dias, das semanas. Devemos fazer com essa mentalidade de estarmos prestando um serviço para Deus. Bom, tendo esse pano de fundo diante de nós, eu acho que nós podemos começar a definir cultura. O que é cultura? Não é? Eu tenho uma definiçãozinha aqui, muito clássica, que foi cunhada por um dos pais da antropologia cultural, o Edward Taylor, que é a seguinte definição: todo complexo, cultura é todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Creio que essa definição ela compreende a ideia mais geral do que nós queremos dizer aqui por cultura. Envolve a ideia de civilização, de desenvolvimento progressivo das potencialidades humanas, e envolve também todas as produções culturais oriundas dessa relação do homem com a natureza e com os demais seres humanos. Então, cultura é um conceito muito vasto e envolve uma gama de realidades também muito vasta, não é? Desde as coisas que fazemos, por exemplo, em casa, não é? No convívio com os nossos filhos ou com a nossa esposa, o marido, até mesmo aquelas manifestações ou produções culturais mais sofisticadas e elaboradas, como por exemplo nós vemos no campo da ciência, das artes, da filosofia, da economia e por aí vai, não é? Mas é possível também definir cultura a partir de uma perspectiva mais teológico-filosófica. Nós podemos, por exemplo, dizer que cultura é o resultado da interação do homem com todas as estruturas criadas por Deus. Deus, ao criar o mundo, Deus estabeleceu uma série de leis estruturais que regem cada milímetro quadrado de sua criação. Quando a gente fala de leis estruturais, é muito mais simples e fácil a gente pensar na realidade natural, né? No reino da natureza, no mundo natural, no mundo físico, químico ou biológico. Mas o fato é que, a partir de uma perspectiva biblicamente orientada de cultura, a gente não tem como negar a realidade que Deus também preencheu, né? A realidade social, cultural, moral, de leis estruturais, tal como fez com a realidade natural. Tal como você já estudou aí, né? Entidades teóricas no campo da física e da química, como a lei da gravidade, da inércia, e de fato, né, são entidades teóricas que representam essas estruturas que Deus criou para reger a realidade física, não é? Da mesma forma, Deus criou leis para reger a realidade matrimonial, por exemplo. Deus criou leis para reger a realidade que envolve a família, a criação de filhos, por exemplo, a relação entre filhos e pais, por exemplo. Algumas dessas leis estruturais estão até reveladas na Escritura. São passíveis de serem conhecidas, obviamente, na nossa relação
com a natureza e com os demais seres humanos, mas algumas dessas leis são até reveladas na Escritura. No tocante, por exemplo, às relações matrimoniais ou familiares, a Escritura diz claramente que o marido deve amar a sua esposa, que a esposa deve se submeter à liderança, à autoridade e à liderança de seu esposo. Os filhos devem honrar os seus pais. Os pais não podem, em hipótese alguma, criar os seus filhos debaixo de uma repreensão provocativa, que lhes provoque a ira, que os desanime. Isso é estrutural. Isso não vale apenas para os casais e para as famílias cristãs. Isso vale também para os casais e para as famílias não cristãs. De forma que, se encontrarmos um casal não cristão, mas onde, em função do poder da graça geral de Deus, o marido ame sua esposa, a esposa ame e respeite a autoridade e a liderança do marido, os filhos honrem seus pais, e os pais também, da mesma forma, amem e eduquem debaixo desse amor ético os seus filhos, essa família vai perseverar, ela vai perseverar de maneira bastante saudável. Agora, quando o marido não ama a esposa não se submete à liderança do marido, os filhos não honram os pais, é como você desrespeitar as leis físicas ou as leis químicas que regem a realidade natural. Esse lar vai se desestruturar, ele vai acabar, ele tende a se desfazer, porque existem leis estruturais que regem a criação estabelecida por Deus. Portanto, a interação do homem, a quem Deus chamou para positivar essas leis, para apertar o botãozinho dessas leis e colocá-las em funcionamento, a interação do homem com essas leis resulta em cultura. Cultura é o resultado da interação do homem com as leis que Deus criou e da interação do homem com os outros seres humanos. E essa realidade que nós na teologia chamamos de mandato cultural, que está lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, eu diria que além de ser um preceito normativo, é mais do que isso, é uma ordenação cosmonômica, ou seja, é uma realidade estabelecida estruturalmente por Deus, de modo que o homem não pode se dar ao luxo de querer ou não se submeter a estas leis estabelecidas por Deus. É como tentar, por exemplo, impedir que o coração bata no seu compasso. É como, por exemplo, tentar, digamos, coordenar e dirigir as funções que regem a nossa respiração. Da mesma forma, acontece com a cultura. O homem foi criado para ser um ser cultural, é cosmonômico. Quando nós lemos lá em Gênesis 1, 26 a 28, não é? Que Deus fez o homem à sua imagem, e disse a ele: tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E diz mais que Deus criou o homem à sua imagem o criou, homem e mulher os criou, e os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Quando Deus pronuncia esta palavra criadora, Deus não está simplesmente dando uma ordem ao homem para que ele a cumpra. Como eu já disse aqui, como já pontuei, Deus está estabelecendo, digamos, estruturas. Deus está mexendo, por exemplo, com a constituição biológica do homem. Deus está adequando esta constituição biológica para o cumprimento desta tarefa. Deus está, por exemplo, estabelecendo estruturas
psicológicas que o capacitem também a dar conta desta tarefa. Deus está também estabelecendo estruturas espirituais para que, quando Ele tomar esta tarefa em suas mãos, Ele o faça de acordo com os princípios que glorifiquem o seu Criador. Então, muito mais do que uma norma, muito mais do que um preceito, é algo estrutural, é o que eu estou chamando aqui de cosmonômico. É uma lei ou um conjunto de leis criadas por Deus para reger a participação do homem no mundo, abrindo e desenvolvendo cultura. Não é opcional. Abrir e desenvolver cultura não é opcional. Nós fazemos isso o tempo todo sem percebermos, sem notarmos que estamos fazendo isso, sem que haja necessariamente um engajamento consciente. Isso é importante que se diga já. Por quê? Porque a questão é: você está envolvido com a cultura, querendo ou não querendo. Cabe agora você, enquanto uma pessoa redimida por Cristo Jesus, fazer isso de maneira consciente, entregando ao Senhor, vosso Redentor, os resultados dessa interação, oferecendo a Ele como sacrifício, como oferenda. Deus criou o homem com uma série de potencialidades, né? Deus criou o homem e o mundo. Algumas dessas potencialidades são muito explícitas, outras são muito sutis. O fato é que Deus criou o mundo com potencial econômico a ser desenvolvido, é por isso que nós compramos, trocamos, vendemos. Deus criou o mundo com potencial artístico a ser desenvolvido, é por isso que somos dotados para, digamos, julgar o belo ou o não belo. Deus criou o mundo com potencial científico e tecnológico a ser desenvolvido. Não é por acaso que já lá no início da criação, Deus coloca diante dos homens uma série de animais, e Deus ordena que o homem dê nome aos animais. É claro, sem forçar a barra, não é? Podemos dizer que aquilo ali é um tipo de taxonomia incipiente. É aquela atividade do biólogo, não é? De encontrar uma nova espécie, colocar digamos uma nomenclatura científica latina, não é? É óbvio que com todos os descontos do mundo, olhando só para a escritura do texto, mas é uma atividade muito semelhante. Deus dando ao homem esse dever, essa responsabilidade. Isso é cultura, não é? No entanto, nós sabemos também que, com a entrada do pecado no mundo, a direção que o homem impõe à cultura passou a ser também uma direção apóstata, emancipatória em relação ao Criador e à sua palavra. Mas o importante é notarmos que o problema não está na possibilidade de abrirmos e desenvolvermos cultura. Isso não surgiu com a queda. Por exemplo, música não surgiu com a queda, né? Embora de maneira efetiva, instrumentos musicais, pelo menos do ponto de vista bíblico, tenham sido evidencialmente criados depois da queda, mas o germe, o embrião disso, a potência cultural já estava lá. Então, a queda na verdade, a queda não é a responsável pela existência da cultura, mas a queda é a responsável pelo direcionamento apóstata e emancipatório que a cultura passou a ter. Nós vemos isso, por exemplo, lá no texto de Gênesis, capítulo 4, versículos de 1 a 2, e depois versículos 19 a 22. E coabitou Adão com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem, e deu à luz a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim
foi lavrador da terra. Isso é cultura, depois da queda. Lá nos versículos 19 e 22, falando dos descendentes de Caim. Olha só que coisa interessante. Lameque tomou para si 2 esposas. Está vendo? O problema não está no matrimônio. O matrimônio foi instituído por Deus. O problema está agora na direção que o coração pecaminoso de Lameque dá à estrutura do matrimônio. Ao invés de tomar apenas uma esposa, ele agora toma 2. O problema está na direção do pecaminoso. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Isso é cultura, gente. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Mas vejam aí, um descendente de Caim, que trouxe à existência efetivamente, instrumentos musicais. Mas isso não quer dizer que os instrumentos sejam pecaminosos. Certamente o uso que fizeram dele não foi sempre um uso adequado. Nem sempre Jubal tocou a sua flauta para o deleite seu e dos seus familiares, nem tampouco para fazer seu filhinho pegar no sono. Certamente ele tocou também a sua flauta para adorar deuses estranhos, ou para, entoar músicas eróticas, que ensejaram, ter cursos promíscuos entre os seres humanos. Então, o problema não está necessariamente na flauta, e sim no uso que se fazia dela. Ok? Por isso, irmãos, nós temos um grande desafio. Com a queda, nós passamos a ter um grande desafio. E o desafio é esse: o desafio de vivermos no mundo participando do desenvolvimento cultural, porque é inevitável, consciente ou não disso, nós estamos no processo, sem que nos contaminemos com o que há de pecaminoso na cultura. Esse tem sido o desafio da Igreja de Jesus Cristo ao longo de sua existência. E muito comum tem sido pelo menos 2 atitudes que eu já mencionei no início da nossa palestra. Uma delas é aquilo que nós estamos chamando de alienação. A alienação parte do princípio de que não existe nada de verdadeiro e de bom nas produções culturais humanas por causa da queda. Por isso, o melhor a fazer é nos afastarmos completamente da cultura e criarmos uma subcultura evangélica própria. A cultura gospel. Como se a cultura gospel ela fosse santa simplesmente por ser uma subcultura própria. Ou pelo menos neutra do ponto de vista do pecado. Nós sabemos muito bem que isso aí não existe. Essa atitude, na verdade, a alienação, ela é muito problemática porque ela acaba produzindo cristãos completamente irrelevantes no mundo, usando a palavra irrelevância aí no seu sentido apropriado. Porque o cristão não se envolve redentivamente com o mundo. Se ele não se envolve redentivamente com o mundo, ele não pode ser sal, não pode expressar a luz. Eu inclusive trouxe aqui rapidamente, eu tenho aqui o testemunho de um dos representantes mais destacados disso que eu estou chamando de alienação. Vocês já devem ter ouvido falar, um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, viveu entre o 2º e o 3º séculos da era cristã. Uma das obras dele, eu estou citando aqui a partir dos documentos da Igreja Cristã de Betelgeuse, ele dizia o seguinte: a filosofia é a matéria básica da sabedoria mundana.
intérprete temerária da natureza e da ordem de Deus. De fato, as próprias heresias são equipadas pela filosofia. O grande, digamos, problema aqui que Tertuliano está destacando é a relação entre filosofia e fé cristã. Razão filosófica e fé cristã. E a filosofia é uma dessas manifestações ou produções culturais a respeito das quais estamos falando. Então ele chega a dizer assim: ó miserável Aristóteles, tu lhes proporcionaste a dialética, esse artífice hábil para construir e destruir, esse versátil camaleão que se disfarça nas sentenças, se faz violento nas conjecturas e duro nos argumentos, fomentando contendas, molestando a si mesmo, sempre recolocando problemas antes mesmo de nada resolver. Por ela proliferam essas intermináveis fábulas e genealogias. Aí ele termina citando aquela frase que todos nós conhecemos, né? Ora, que há de comum entre Atenas e Jerusalém? Entre a academia e a igreja? Entre os hereges e os cristãos? Nossa formação nos vem do pórtico de Salomão. Assim nos ensinou que o Senhor deve ser buscado na simplicidade do coração. Gente, muitas das coisas que Tertuliano enfatiza são corretas e verdadeiras. Na verdade, é uma reação de pêndulo, ou seja, ele está reagindo num primeiro momento corretamente a um extremo que já existia no meio da igreja, que era justamente essa recepção muito bem intencionada de alguns pais da igreja, a filosofia helenista. E ele estava presenciando várias situações complicadas, vários prejuízos causados pela inserção indiscriminada da filosofia pagã no seio da fé cristã. E aí nós temos uma relação de pêndulo indo para a alienação, em que apesar de alguns diagnósticos verdadeiros, Tertuliano acaba negligenciando por completo a possibilidade de um uso adequado, bom, útil, biblicamente orientado da própria filosofia. Por outro lado, nós temos também o extremo do pêndulo, que é a secularização. E a secularização é a atitude daquele que subestima os efeitos da queda na cultura humana e por isso se envolve com as coisas temporais sem refletir criticamente se elas estão ou não de acordo com os parâmetros estabelecidos por Deus. E o resultado disso também será um cristão irrelevante, só que em um outro sentido, um cristão mundano, um cristão que não faz a mínima diferença. É o sal que perdeu a sua propriedade de preservar, de salgar. É o cristão carioca, né? Eu posso falar que eu sou carioca, né? Que chega lá no mês de fevereiro e resolve comprar a sua fantasia para entrar, né, na sua escola do coração, não é? Então ele vai, compra a sua fantasia, passa o ano todo pagando, né? Que é caro. E aí lá no mês de fevereiro ele entra, né? Quer dizer, porque ele acha que de fato a cultura é neutra. A cultura é neutra. E carnaval é cultural, minha gente. Não é? Carnaval é cultural. Você percebe que é outro extremo. É justamente a relação de pêndulo no outro extremo. De um lado você tem a alienação, do outro lado você tem a secularização. Nós temos também um outro pai da igreja, nessa época, viveu no terceiro século da era cristã, foi Clemente de Alexandria, e todos nós sabemos como os alexandrinos, eles eram abertos indiscriminadamente para o uso da filosofia pagã no contexto da fé cristã. E aqui uma passagem do Stromateis de Clemente de Alexandria, onde ele diz assim:
até a vinda do Senhor a filosofia foi necessária aos gregos para alcançarem a justiça. Verdade, é um momento de verdade aqui nas palavras dele, né? Presentemente ela auxilia a religião verdadeira, emprestando-lhe sua metodologia para guiar aqueles que chegam à fé pelo caminho da demonstração. De fato, se atribuís a providência tudo bem, quer pertença aos gregos, quer seja nosso, teu pé não tropeçará. Deus é a fonte de todas as coisas boas, de algumas primariamente, como o Antigo e o Novo Testamento, de outras por consequência, como a filosofia. Até maravilhoso, né? O problema está aqui embaixo, quando ele diz assim: assim, a filosofia foi um pedagogo que levou os gregos a Cristo, como a lei levou a Cristo os hebreus. A filosofia foi um preparo que abriu o caminho à perfeição em Cristo. Essa é uma perspectiva que nós já não chamaríamos, pelo menos a última parte, né, de biblicamente orientada. Ela é muito, digamos, otimista em relação à cultura. Bom, irmãos, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de várias produções, de várias manifestações que refletem o espírito de uma determinada época, que refletem uma cosmovisão que nós chamaríamos de macrocultural. E se nós fôssemos, então, destacar as principais características da visão de mundo da nossa época, responsáveis em dar a cara, ou pelo menos a direção, a forma das principais manifestações culturais do nosso tempo, nós chamaríamos esse espírito da época, então, de pós- ou hipermodernidade. Pós- ou hipermodernidade. Com isso, eu vou aqui pontuar rapidamente as principais características do nosso tempo. E ao fazer isso, eu estou justamente tentando mostrar a vocês que qualquer produção cultural que surja nos nossos dias certamente trará consigo um amálgama, uma mescla de momentos de verdade possibilitados pela graça comum ou geral de Deus, com aspectos próprios da idolatria socialmente compartilhada no nosso tempo. Porque cultura acaba sendo isso, depois da queda. A mescla de momentos de verdade com momentos de emancipação. E a primeira característica do espírito da nossa época, que está presente, sim, nas produções culturais do nosso tempo, é o apreço por quem nós somos e pelo que é nosso. Veja, essa é uma característica tipicamente pós-moderna, e não há necessariamente mal em você ter apreço por quem você é, ou pelo que é seu. O problema é que na pós-modernidade, como em qualquer outra época ou período da história, as coisas não ficam apenas nisso, não é? Você tem a absolutização desse ideal, desse apreço, a idolatria desse apreço. É quando as pessoas vivendo em sociedade colocam a sua confiança absoluta e incondicional, né, no apreço por quem elas são e pelo que elas têm. Quando elas confiam absolutamente nesse tipo de ideal, quando elas buscam sua plena realização, seu senso de segurança e sentido nesse tipo de ideal, elas acabam se tornando individualistas e narcisistas. E essa é uma das características das principais produções do nosso tempo. Só você dá uma olhadinha nas novelas, nos filmes, nas músicas. Outra característica do nosso tempo é apreço pela liberdade e medo da imposição de limites e da opressão. Veja, o apreço pela liberdade também não é um mal em si. Aliás, eu diria que é bem bíblico, não é? A ideia de liberdade dentro dos limites exarados pela Escritura, isso é muito bom. Está na base, por exemplo, dos direitos humanos modernos. O problema é que quando o homem coloca sua plena confiança nisso, ele acaba
vivendo como um ser autônomo. Outra característica do nosso tempo é essa aí: apreço pelo bem-estar econômico e medo da privação. Apreço pelo bem-estar econômico é uma coisa boa, legítima, não é ruim. Acontece que os homens do nosso tempo acabam colocando o seu coração nisso. E aí nós temos o hedonismo consumista, ou seja, o indivíduo só consegue se sentir plenamente realizado, plenamente feliz, plenamente seguro, quando ele consegue gastar o limite do seu cartão de crédito ou do seu cheque especial com coisas. E aí 2 semanas depois ele já está novamente experimentando aquele princípio de depressão próprio da idolatria socialmente compartilhada no seu tempo. E não tem mais cheque especial e nem limite no cartão de crédito para gastar. É aí que os terapeutas costumam ganhar bastante dinheiro, né? E os livros de autoajuda também. A outra característica, apreço pela contradição, pela expressividade das sensações privadas. Vivemos na época, né, do sensório. As pessoas não se incomodam mais com antagonismos, com contradições. As pessoas vivem muito bem com contradições atualmente. Quando isso é levado às últimas consequências, nós temos então o irracionalismo e a supervalorização do sensório. Quando as pessoas acabam vivendo de maneira anti-intelectualista. Você já deve ter visto algum anti-intelectualista na sua igreja, né? Pastor, mas para que tanta teologia? Mas para que tanta doutrina? Mas para que tanto isso? Importante a gente sentir a presença de Deus, né? As músicas, as manifestações culturais as mais diversas, elas vêm de certa forma caracterizadas, vestidas dessas características que eu estou mencionando. Uma outra característica do nosso tempo, a desburocratização e informalização da realidade humana e social, que levado às últimas consequências leva ao desprezo pela ordem e pela formalidade. Veja, o problema não está na formalidade, como pensam alguns, o problema está no formalismo, que é a idolatria da formalidade, é a absolutização da formalidade, não é? O problema também não está na ordem. Mas nós vivemos, irmãos, num mundo caído. Então essa relação de pêndulo, ela aparece o tempo todo nas principais manifestações culturais do espírito humano do nosso tempo. Então antes o homem vivia sob a égide do formalismo, da burocracia. Agora ele está completamente indisposto em relação a esse tipo de vida, e ele prefere agora uma vida completamente informal e desburocratizada. Outra característica do nosso tempo, suspeita em relação à autoridade das ideologias, narrativas, sistemas totalizantes e messiânicos, né? Toda e qualquer tentativa de explicar a realidade em toda a sua complexidade através de um sistema de pensamento. Ninguém mais dá ouvidos a esse tipo de negócio nos dias atuais, né? Há uma verdadeira suspeita, e essa suspeita ela não é necessariamente ruim. Aliás, do ponto de vista bíblico, a gente precisa suspeitar de muita coisa mesmo. A questão é que isso, levado às últimas consequências, leva à incerteza, à desconfiança e ao cinismo. E nós vemos pessoas o tempo todo vivendo dessa maneira. As produções culturais também refletindo esse ideário, e é próprio do espírito da nossa época. Outra característica do nosso tempo, não é? Apreço pelo aqui e agora e pela rapidez das coisas. Veja, não há como a gente nadar contra a correnteza, não é? Embora existam pessoas entre nós que sejam saudosistas do tempo em que, por exemplo, nós escrevíamos com máquina de datilografar, não é? E coisas semelhantes, mas esse tempo não volta mais, não é? Mas para tempo bom era aquele que eu tinha a minha máquina de datilografar, Hamilton. Como é que é? Hamilton. Olivetti. Então,
Não, isso não volta mais. Mas diga a verdade, você prefere, na verdade, seu computadorzinho hoje 2.0 ou um 486? Ou a sua máquina de datilografar Olivetti? É claro que você prefere a sua internet de 50 megas, não é? Do que aquela de 450 kbps. Então não há nenhum problema intrínseco em vivermos um mundo mais rápido, não é? Isso é uma bênção de Deus. O problema é quando eu ponho na minha cabeça e no meu coração que eu só posso ser feliz, plenamente realizado, só posso me sentir seguro, só faz sentido viver se houver rapidez nas coisas que eu faço, não é? Isso gera aquilo que nós chamamos de imediatismo pragmático. É quando o entregador de pizza passou 50 minutos e eu já estou me descabelando. Às vezes foi porque a polícia o parou, né? Uma blitz. Não, é sério, isso já aconteceu. Eu estava lá no seminário do Rio de Janeiro e na sexta-noite eu peço uma pizza para comer. E aí passou de 30 minutos, o homem chega em 20. Eu comecei a estranhar, né? Bom, deixa dar 40. Eu 40 eu liguei para a pizzaria, moço, olha moço, uma coisa estranha, porque ele já deveria ter chegado, né? Aí deu 50, uma hora, o homem não chega, aí, quer dizer, aí o ídolo, né? Réplica, né? Já começa, juntamente com outros ídolos, como por exemplo a idolatria do eu, né? Não é possível, né? Uma coisa dessa é inadmissível. Como é que pode? E aí já passa pela sua cabeça, vou processá-los, né? Porque isso é um desrespeito. 10 anos atrás ficaram 2 horas esperando, né? Mas agora é um desrespeito, é inadmissível, incompatível com a minha dignidade humana, né? Coitado, quando o cara chegou, me desculpa, moço, a blitz me parou, né? E isso acontece dentro das igrejas também, né? Passou de 40 minutos a pregação do pastor, já está todo mundo se contorcendo, aquela angústia, não é? Complicado isso, cuidado, a idolatria da época. A coisa começa a causar em você uma certa irritabilidade, um desconforto generalizado, começa a dar tique nervoso, coisa do gênero. Pode ter um processo de idolatria em curso, você não sabe. Bom, outra característica do nosso tempo, apreço pela mudança e pelo novo, não é? Característica típica do nosso tempo. Pega os adolescentes da geração Y, os adolescentes da nossa época, você vai ver isso. Eles estão com um celularzinho lá, eu tenho 2 em casa, 2 adolescentes. Chega lá, o celularzinho, um ano depois, o menino já está pedindo outro. Eu falei, meu filho, não aguenta esse negócio não. Meu celular, 4 anos atrás, ainda está funcionando. Não, pai, o meu carro passou por cima. Acredite se quiser, né? Então, é apreço pela mudança, vai conviver com coleguinhas que tem celularzinho novo, de última geração. E aí ele já não se vê mais como parte do grupo. Isso incomoda, porque ele quer ser aceito a todo custo. Afinal de contas, o eu, seu maior ídolo, está lá pulsando. Não pode, vai lá cobrar seu pai. Minha gente. Eu não estou dizendo que o apreço pela mudança, pelo novo, seja pecaminoso. O problema é quando a gente começa a ter esses tiquezinhos aí e acha que só vai ser feliz se a gente realmente viver dessa maneira, né? A absolutização disso, por exemplo, é a inconstância, a instabilidade, a indiferença e a apatia frente a tudo que chega à tradição. Mas separação, já começa da coceira. O processo de idolatria, isso não é possível. Uma coisa é você ter condições de mudar, e mudar porque há uma razão para mudar. Outra coisa é você viver em função disso. Outra característica. Opa! Um exemplo me ocorre, algumas igrejas neopentecostais alimentam isso com as campanhas, né? Sim. Toda semana tem uma campanha nova, um objeto novo, toda semana tem algo. Exatamente. Eu sempre digo que o movimento neopentecostal, ele costuma refletir de maneira explícita os principais
ídolos socialmente compartilhados no nosso tempo. E você acabou de dar um exemplo dessa natureza. Outro exemplo, por exemplo, é o que acontece com o consumismo religioso. Consumismo religioso é uma outra característica do movimento neopentecostal. Você vê, o movimento neopentecostal, enquanto um movimento cultural, ele reproduz, né, as características do espírito da época. E isso acontece também com as artes cênicas, plásticas, com a música, com a filosofia, com as ciências, com a economia, com os relacionamentos interpessoais. Tudo que nós podemos chamar de cultura acaba reproduzindo em certa medida o espírito da época. Bom, apreço pela diversidade multicultural e medo do idêntico. A absolutização disso leva ao pluralismo relativista, não é? Ou seja, só existe diversidade, não existe algo comum, algo universal que nos una. Outra característica é o apreço pela separação entre domínios privado e público. Aquele indivíduo que vive uma vida diante das pessoas, mas quando chega em casa, fecha a sua portinha, acessa a sua internet, um site de pornografia, e ninguém sabe. Ele assume uma outra identidade virtual, nem a esposa sabe, nem os filhos sabem, ninguém sabe. Isso acontece quando nós temos a absolutização dessa dicotomia entre privado e público, não é? E finalmente, uma outra característica do nosso tempo é o apreço pela tolerância religiosa, que absolutizado leva ao inclusivismo religioso. Pô, irmãos, eu acho que eu já passei do tempo, né? Quantos minutos aí? Mais de 50. Quase 50, reverendo? Puxa, mais de 50? É. Então eu preciso correr. Acho que foi uma batida policial, alguma coisa. Não foi isso não, o senhor bem sabe, né? Agradeço pela sua ajuda. Bom, o fato, irmãos, é que Deus deseja que sejamos santos no mundo, que evitemos ao mesmo tempo a alienação e a secularização. Lá em João capítulo 17, versículos 14 em diante, nós vemos Jesus falando a respeito disso de maneira muito clara. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, ou seja, não peço que os alienes dessa realidade que eu estou chamando do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então não há possibilidade, ou melhor, nós não podemos nos secularizar. E aí quando Jesus vai rogar ao Pai para que nos guardes do mal de maneira mais específica, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Deus não nos quer fora do mundo, mas Deus também não nos quer tão identificados com o mundo que percamos de vista a nossa própria identidade cristã. Ele quer que nós sejamos cristãos, vivendo num mundo, santificados continuamente pela sua palavra, porque é assim que Deus nos guarda do mal. Isso nos leva ao próximo ponto: nem alienação e nem secularização. Nós devemos evitar os dois extremos do pêndulo e adotarmos uma atitude que é bíblica por natureza, que é pensar a realidade, a cultura, a partir de uma perspectiva biblicamente orientada. Permita-me aqui, eu sei que o tempo está urgindo, mas permita-me aqui citar apenas alguns pouquíssimos excertos de Calvino sobre essa postura. Calvino também vai nessa mesma direção, quando ele aponta para a necessidade de não desprezarmos aquilo que a cultura produz, sob a pena de estarmos ofendendo o Espírito de Deus, mas também não aceitarmos de maneira irrefletida a crítica e indiscriminada
aquilo que a cultura produz também, porque a queda a afetou. Não é? Então, Calvino diz assim: quantas vezes, pois, entramos em contato com escritores profanos, somos advertidos por essa luz da verdade, que neles esplende admirável, de que a mente do homem, quanto possível decaída e pervertida de sua integridade, no entanto é ainda agora vestida e adornada de excelentes dons divinos. Se reputarmos ser o Espírito de Deus, a fonte única da verdade, a própria verdade, onde quer que ela apareça, não a rejeitaremos, nem a desprezaremos, a menos que queiramos ser insultuosos para com o Espírito de Deus. Ora, nem se menosprezam os dons do Espírito sem desprezar-se e afrontar-se ao próprio Espírito. Mas como eu disse, Calvino, ele tinha uma perspectiva crítica a respeito das produções culturais. Tanto é que ele também nos advertirá quanto ao perigo de as aceitarmos de maneira irrefletida. Assim ele nos diz lá no livro 2 das Institutas. Além disso, essas gotículas de verdade com que fortuitamente borrifam dos seus livros, de quantas e quão portentosas falsidades têm sido manchadas. Está falando dos jurisconsultos, dos livros dos filósofos, dos magistrados, dos dialéticos. Afinal, por certo, jamais nem sequer os cheiros sentiram daquela certeza da divina benevolência para conosco, sem a qual a mente do homem necessariamente se enche de desmedida confusão. Portanto, a razão humana nem se aproxima, nem se esforça, nem sequer mira em direção a essa verdade, de sorte a entender quem seja o Deus verdadeiro, ou que Ele seja para conosco. Nem alienação, nem secularização, é o que Calvino está nos mostrando aqui. Mas, irmãos, o que significa ser crítico à luz da Escritura? À luz de algumas passagens da Escritura, será que ser crítico significa ser um chato quanto mais? Será que ser crítico à luz da Escritura significa ser alguém constantemente irritado, de mal com a vida, rabugento? Será que à luz da Escritura ser crítico significa ser alguém completamente reativo, que só condena em bloco tudo aquilo que ele vê e ouve, não é? Que só sabe apontar os defeitos dos outros? Será que é isso que a Escritura tem a dizer sobre essa realidade? À luz da Escritura, ser crítico significa algo bem diferente. Significa, por exemplo, testar, significa julgar, significa discernir, significa examinar, significa avaliar, inquirir, escrutinar todas as coisas que nos vêm aos olhos, aos ouvidos. Quer ver? Lá em 1 Tessalonicenses 5, 21 a 22, nós vemos o apóstolo Paulo indo nessa direção quando afirma: julgai todas as coisas, avaliai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. Está vendo? Não há lugar aqui para alienação e nem tampouco para secularização mundanizante. Um outro texto é da primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, quando João diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, a qualquer forma de pensar, antes provai, julgai, avaliai, dogmazo, os espíritos, os pensamentos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, nós lemos: ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem de vossas orações. E finalmente aquele texto lá de Hebreus capítulo 4, versículo 12, vocês estão lembrados dele? Estão lembrados? Mas nós vamos mencioná-lo daqui a pouquinho. Porque não
não basta ser crítico, é necessário ter um parâmetro para se avaliar bem a realidade ao nosso redor, sobretudo no tocante à cultura. E o parâmetro que Deus estabeleceu para nós é um parâmetro de dois lados, que jamais se separam: é o Espírito e a palavra. Não é? O Espírito e a palavra. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 16, Paulo nos ensina: ora, o homem natural, o homem que não foi transformado e nem é dirigido pelo Espírito, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem, está vendo? Elas se avaliam, elas se testam, elas se julgam, anacrinam, espiritualmente, sob a direção do Espírito. Porém, o homem que é dirigido pelo Espírito, o homem espiritual, julga, testa, avalia, anacrina todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido, compreendido por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, se existe alguém, sem ufanismo, sem nenhum tipo de ufanismo pecaminoso, irmão, mas se existe alguém que pode de fato discernir nas produções culturais momentos de verdade, dos momentos de emancipação apóstola, julgar todas as coisas, reter o que é bom e se abster de toda forma de mal, esse é o cristão em quem o Espírito Santo habita. É o que está sendo dito aqui. Mas o Espírito não age sozinho, ele age sempre por intermédio de sua palavra. E aí vem Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, ou seja, ela é apta e capaz de dividir coisas que são aparentemente indivisíveis, como alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para, no grego, literalmente, é apta para criticar, criticar os pensamentos e propósitos do coração. É apta para colocar sob o crivo da sua crítica todos os pensamentos e palavras e propósitos do coração. Então esse é o parâmetro. Mas o parâmetro, ele precisa ser cultivado. E aí entra aquela expressão, já estou tentando. Entra aquela, eu conheço que há uma ordem, a gente precisa respeitar a ordem. Só peço um pouquinho de paciência. Que o parâmetro precisa ser cultivado no coração. Guardar a palavra no coração é a base espiritual de uma vida cristã integral. Não é? Nós vemos, por exemplo, lá no Salmo 119, versículos 9 e 11, o salmista expressando essa realidade, dizendo: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. E aí vem essa expressão hebraística, não é? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardar a palavra no coração significa cultivá-la, cultivar a obediência em relação à mesma de maneira habitual e perseverante, até que a palavra de Deus se encarne na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de falar e na nossa maneira de agir, e nós passemos então a responder aos principais desafios da nossa época, inclusive aqueles colocados pelas produções culturais do nosso tempo, de maneira quase que intuitiva, movidos pela palavra que está encarnada, entranhada em nós. O que eu estou defendendo aqui, irmãos, com força, é que a comunhão constante com a palavra e com o Espírito do Senhor, por meio da meditação da mesma e por meio de uma vida de oração, é um elemento indispensável para uma epistemologia, para um uso das nossas faculdades do conhecimento, de maneira que Deus seja glorificado.
há implicações poderosas para a nossa epistemologia, ou para a nossa teoria do conhecimento, para a maneira como a gente conhece a realidade, o fato de termos comunhão com a palavra de Deus e com Deus por meio da oração. Ser um intelectual capaz da fé, capaz de discernir o espírito da época, de fazer análises críticas teorreferentes de músicas, filmes, novelas, sem uma viva comunhão com a palavra de Deus e com o próprio Deus por meio da oração, é uma impossibilidade. É isso que eu estou defendendo aqui. Ter comunhão com a palavra de Deus não traz simplesmente implicações para a minha moralidade, como pensam alguns, para a minha espiritualidade, como pensam alguns, traz implicações para o uso da minha racionalidade, da minha intelectualidade, para o uso, por exemplo, do meu senso de gosto, meu juízo estético. Porque assim como o pecado trouxe consequências para o uso da minha racionalidade, para o uso do meu juízo estético, o poder santificador e saneador da palavra do Espírito de Deus restaura o meu juízo estético, restaura o uso da minha intelectualidade também para a glória dele. E eu creio que o texto lá de Tiago, capítulo 1, versículo 21 a 25, embora não use essa expressão, eu creio que ele está falando justamente sobre alguns passos que nós precisamos acessar para que nós, de fato, efetivamente, guardemos a palavra no coração. A dinheira semente já está lá no coração de todo regenerado. Estou falando do cultivo, não é? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, bem-sucedido no que realizar. Então, irmãos, guardar a palavra no coração, o parâmetro para se julgar bem, significa abandonar o caminho mau, constantemente. Isso tem que fazer parte da nossa vida. Não pertencemos mais a nós mesmos. Toda vez que os seus olhos estiverem fazendo com que você peque, você diga para você mesmo o seguinte: esses olhos não pertencem mais a mim, pertencem a Cristo, porque já não é mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, abandonar o caminho mau, acolher sem resistência o ensino da palavra, por mais desconfortável que ela seja naquele momento, não é? Eu preciso acolhê-la sem resistência, ouvi-la ou atentamente meditar nela, depois colocar o ensino da palavra em prática, porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir olhar suficientemente para a minha verdadeira fisionomia espiritual, no espelho da Escritura, como diz Tiago. É como alguém que olha a sua fisionomia, vê os seus defeitos, as suas rugas, as suas cicatrizes, mas logo vira as costas e se esquece de como era. Eu preciso olhar para o espelho da Escritura, eu preciso me ver em cada detalhe, em cada centímetro quadrado do meu ser, e eu preciso buscar também a solução para todos os meus problemas espirituais, para todas as minhas deficiências espirituais à luz desse espelho santo. Isso requer prática. Se for só um exercício intelectual, não vai funcionar. Eu preciso trazer isso para as raias da vida, da concretude. Isso só com prática. Diante dos desafios da vida, respondendo, reagindo com o ensino da palavra. E essa prática precisa ser acompanhada de perseverança.
Finalmente, irmãos, eu concluo essa palestra chamando a vossa atenção novamente para uma outra fala de Calvino quanto a esta questão, a importância de cultivarmos de maneira vívida esse parâmetro poderoso em nosso contato redentivo, em nossa interação redentiva com a cultura. Calvino diz assim a respeito da importância de guardarmos a palavra no coração: ora, essa não é uma doutrina de língua, mas de vida. Não é apreendida apenas pelo intelecto e pela memória, como as restantes disciplinas, mas afinal é recebida então quando possui toda a alma. É o que eu falei de encarná-la nas nossas palavras, pensamentos e atitudes. Quando possui toda a alma e acha sempre guarida no afeto íntimo do coração. Lamentavelmente não falamos sobre a aplicação desses princípios a aspectos específicos da cultura, mas eu creio que se levarmos às últimas consequências desses princípios gerais, seremos bem-sucedidos. Talvez você não seja aquele especialista que vai lidar, por exemplo, com filosofia, numa perspectiva biblicamente orientada. Talvez você não tenha sido chamado para isso, talvez você não tenha sido chamado para ser um crítico das artes, do ponto de vista biblicamente orientado também, mas certamente você vai ser um bom pastor de ovelhas. Um bom pastor de ovelhas. Você vai conseguir inclusive identificar pessoas no seu rebanho, o rebanho de Cristo está sob os seus cuidados, que saberão fazer isso se tiverem esse treinamento, e você poderá treiná-los para isso. Você será um bom discernidor do espírito da sua época, se você guardar a palavra de Deus no seu coração. Que Deus abençoe todos vocês, irmãos, e obrigado mais uma vez pela paciência de vocês.